Amados irmãos, a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, noite dessa sexta-feira, dia 22 de maio, quero trazer uma palavra, uma reflexão para os irmãos, para abençoar a tua vida. Eu hoje, em especial, sexta-feira seria dia de oração na congregação Jardim Santa Marta, mas nesse momento, por causa do isolamento social, não podemos estar com os irmãos não podem estar unidos, mas queremos deixar uma palavra para abençoar a tua vida. Texto também bastante conhecido. Está aqui em Romanos capítulo 11, do 33 ao 36, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? E quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo São Paulo vem terminar o capítulo 11 da carta aos Romanos, nos trazendo essa, podemos chamar de doxologia, né? Um louvor ao Senhor, uma palavra. Depois dele falar do início do capítulo 11 até o verso 32 sobre o futuro de Israel. Quando ele fala que Israel recusou ao Senhor, chama Israel da oliveira. E nós usamos gero. Aqueles que não são israelitas, não são judeus, Deus tinha a sua oliveira, né? Colocou nessa comparação. E nós, não sendo a oliveira original de Deus, né? Porque Deus chamou Abraão e fez esse povo passar o Messias. A Bíblia diz lá, repetimos, né, mais uma vez, João 1, capítulo 1, versículo 12, veio para que eram os seus, e os seus não receberam, mas tantos quantos, pois o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, embora os primeiros cristãos eram judeus. Ele diz que nós somos como oliveira implantada, zambujeiro, né? Fomos implantados. Mas ele diz também, olha só, assim como Deus recusou Israel, os que não creram, nós fomos implantados na oliveira e passamos a fazer parte deste corpo, também nós, se desobedecemos, podemos ser tirados e eles, se voltarem a Deus, poderão ser recolocados. Nós sabemos que isso acontecerá ao final da grande tribulação, quando eles vão clamar pelo Messias, o Senhor voltará na batalha do Armagedão para vencer Satanás, para vencer o anticristo, o falso profeta, e reinar milenarmente. Mas o assunto aqui não é este. Ele termina dizendo essas palavras que queremos comentar com os irmãos. 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Se nós, seres humanos, finitos, falhos, e por que somos finitos e falhos? Porque somos criaturas, em primeiro lugar. Não somos o Criador. Não fomos nós mesmos que nos formamos. Não fomos nós mesmos que nos demos vida. Mas recebemos de Deus. Isso é para aqueles que creem na Bíblia Sagrada. Quem não crê, quem acha que a Bíblia Sagrada é uma história da carochinha, são lendas judaicas ou qualquer outra coisa, aí realmente não podemos falar nada. Mas eu acredito, eu creio e prego isso na minha igreja, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E o que está escrito aqui é inspirado pelo Espírito Santo e é verdade. O mar vermelho se abriu, o povo passou a pé enxuto. Não é uma comparação, uma metáfora, isso, aquilo para dizer, não, o sol parou, a lua parou, não é uma metáfora de vitória. Golias caiu, é uma metáfora de Israel vencendo. Não, Davi derrubou Golias mesmo, o mar vermelho abriu, e todos os outros milagres, tudo que a Bíblia fala, aconteceu, inclusive a criação, onde Deus criou todas as coisas, ao sexto dia criou o homem, a sua imagem e semelhança, colocou no jardim do Éden, depois o homem pecou,
e aí o Senhor, então, expulsou do jardim do Éden, o homem passou a ser mortal, né, porque antes era para viver eternamente, e com todos esses defeitos, essas falhas que nós vemos aqui. Então, eu vou querer entender Deus? Não. Eu creio num Deus, Criador dos céus e da terra, como diz a Bíblia. A Bíblia diz isso nos Salmos, a Bíblia diz em vários textos, que Ele criou todas as coisas, que Ele fez todas. Eu creio nisso. É a palavra de Deus que diz. Creio lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez, é isso que eu creio. E prego. Então, eu vou tentar entender a Deus, eu não vou conseguir entender a Deus. Eu tenho que crer nele. Por isso ele começa dizendo, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Eu tenho um conhecimento, tanto o conhecimento de estudar, né, de secular, como posso ter um conhecimento bíblico, mas esse conhecimento será certamente limitado. Eu não entenderei todas as coisas que estão ao meu redor pela minha limitação. Mas eu tenho que crer nesse Deus. E o que Ele deixou aqui para nós, o que eu consigo entender, não me fazem tranquilamente alguém que possa crer e receber a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. A sabedoria dele, o conhecimento dele está muito além do nosso próprio entendimento. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que creem nele, para aqueles que acreditam nele, para aqueles que realmente fazem a sua vontade. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Aí vai para ações de Deus. Eu vou ficar questionando por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, por que Deus permitiu isso, por que Deus permitiu aquilo. Não. Não vou questionar a Deus. Eu só vou crer nele e acreditar na sua palavra. Há muitos fatos na história que para nós são inexplicáveis. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? De vez em quando eu falo na igreja. Herodes prendeu a Tiago e matou. Depois prendeu a Pedro, queria matar, o anjo foi lá, tirou Pedro, e Pedro ficou livre milagrosamente. Pastor, então por que Deus permitiu que Tiago fosse morto e Pedro fosse livre? Deus gostava mais de Pedro do que Tiago? Bom, eu tenho um pensamento diferente. Eu acho que até nesse caso Deus gostava mais de Tiago do que Pedro. Porque aquele que morre em Cristo já vai direto para a presença do Senhor e fica livre de um risco de perder a sua salvação, de abandonar os caminhos do Senhor, de pecar. Então, no meu sentido de pensar, já seria o seguinte, Deus nesse caso amaria mais a Tiago do que a Pedro, porque levou adiante e levou a Pedro, Pedro não teve que viver muitas coisas aqui na terra. Mas, levando em consideração que as pessoas falam viver mais tempo, bênção, então, Tiago viveu mais tempo aqui na terra, Pedro viveu mais tempo aqui na terra, então teve a oportunidade de fazer muitas coisas. Então, Deus sabe todas as coisas. O meu entendimento, volto a dizer, como disse na primeira parte, se é para sabedoria, entendimento, conhecimento, eu quero agora entender os caminhos, o juízo de Deus, não. E ele fala até do juízo, porque lá ele diz, Deus amou Jacó e odiou Esaú. Não que Deus escolheu um e disse, não, esse aqui é o meu preferidinho. Jacó fez a vontade de Deus, mas errou também. Na hora que ele errou, ele foi questionado por Deus. E Esaú abandonou a presença do Senhor. Mas Esaú, sendo ele ímpio, sendo ele gentio, se ele voltar e aceitar a Cristo, também ele estará novamente na oliveira. Mas vamos aqui para diante. Quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Eu acabei falando um pouco isso antes. Deus fala isso até a Jó. Jó, quando eu estava fazendo o mundo, todas as coisas, onde você estava? Como é que a gente vai questionar? O livro de Jó é um livro interessante, porque é um livro que fala sobre um homem fiel, reto, justo, temente a Deus, a qual viveu muito tempo ali fazendo a vontade do Senhor. E certa vez Satanás tentou atacá-lo diante de Deus. Deus fez uma reunião e Satanás foi lá
e depois uma segunda vez. E Deus permitiu que tirasse todos os bens materiais dele, até a sua família, seus filhos morreram, tirasse a sua saúde, mas não tocasse na sua alma. Isso aconteceu. E depois disso, quando Jó ficou muito doente, primeiro ele falou algumas coisas muito importantes, né? Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, esse era de Deus os bens e não os males, como ele falou para sua esposa, era a fé dele, acreditava, paciência. Mas chegaram os seus amigos, 4 amigos, né? 3 que falaram primeiro, Eliú, que era o mais novo, ficou calado, só falou no final. Esses 3 amigos começaram a questionar Jó, e questionar a Deus, uma série de situações. O homem às vezes fica nesse questionamento, agora no meio do coronavírus, é isso aí, por que sim, por que não, por causa daquilo. Mas, meu irmão, creia. O que Deus quer que você faça é crer em todos os momentos da vida. O coronavírus é um problema hoje, mas eu e você já passamos por outros problemas. Eu falo aqui, e os irmãos da igreja sabem, trabalhei 32 anos numa minha empresa e depois fiquei desempregado. E aí? É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Deus tinha os propósitos, entendo completamente os propósitos dele, e louvo o Senhor por isso. Os irmãos já tiveram outro tipo de problema, independente de enfermidade, independente de desemprego. Mas Deus cuidou de nós e cuida e cuidará em todos esses momentos. Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Então eu não preciso ficar tentando entender. Eu tenho que fazer como ele diz aqui, né? E ele diz, eu vou mais focar depois no último versículo. Ainda diz ainda, ó, quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? O que eu posso fazer para Deus me recompensar? Nada, meu amado irmão, porque eu não tenho nada para dar para Deus. O que eu der para ele, eu estou devolvendo porque ele me deu primeiro. Eu penso assim e creio dessa maneira. Há um texto lá em Crônicas, que é tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Quando eu era da Igreja Metodista Central em Duque de Caxias, Igreja Metodista do Brasil, né, na época chamada assim, no dia que era para dar o dízimo, cantávamos esse texto da Bíblia. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Amém. Tudo vem dele. Eu devolvo a ele aquilo que ele me deu, materialmente, intelectualmente, tudo o que ele me proporcionou a ser nesta vida, a fazer, a ter. Quando eu dou alguma coisa para ele, eu apenas estou devolvendo aquilo que ele fez por mim. E aí eu tenho que ser grato. E o texto final vai dizer isto, o versículo final. Ele faz 3 afirmativas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, dele são todas as coisas. Eu vou voltar aqui para ler um texto da palavra de Deus para você. Eu, de certa forma, citei, né? Antes, mas eu vou aqui. É Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Satanás, certa vez, tentou a Jesus. Como é que ele tentou a Jesus? Se prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. Satanás não tem nada. Até o inferno, onde ele vai morar eternamente, né, o lago de fogo e enxofre, foi criado por Deus para ele. Nem lugar ele tem. Como é que ele vai te dar todas as coisas? Como ele vai dar ao homem todas as coisas? O homem fica iludido pela fama, pelo dinheiro, por várias coisas. Mas todas as coisas pertencem ao Senhor. Todas as coisas são dele, porque dele são todas as coisas. O mundo e todos que nele habitam pertencem a Deus. Mas as pessoas não querem saber de Deus, pastor. Infelizmente, se quisessem, seriam abençoadas rica e poderosamente pelas mãos do Senhor, mas infelizmente não querem. Você que está ouvindo esta palavra, ou que vai ouvir esta palavra, você pertence a Deus. Você é dele. Nós somos dele. E só dele, não, também por ele. Porque a minha vida aqui só existe por causa dele. Quem me dá o fôlego de vida? Eu gosto muito, meu amado irmão, de ler alguns livros do Antigo Testamento,
e um dos mais... Eu gosto da Bíblia toda. Né? Alguém vai dizer, o pastor prefere o texto. Então, não, não. Mas a gente tem aquele livro que a gente lê, e toda vez que eu leio na minha leitura anual, eu paro bastante para refletir. Em Provérbios, onde há muitos conselhos para a nossa vida diária, e Eclesiastes. E Eclesiastes é um livro onde Salomão, o homem mais sábio do mundo, já estava vivendo o final da sua vida, onde ele errou, cometeu alguns erros, e ele começa a refletir sobre a vida humana. Então ele começa a refletir que tudo é vaidade, que a vida é assim, e tal, 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 que as coisas vão sempre acontecer da mesma maneira. E ele fala muito da dependência de Deus. Quem nos dá o fôlego de vida? Quem nos concede acordar todo dia? Eu tenho um controle se amanhã eu vou acordar e estar vivo? Não, meu amado irmão. Eu não tenho esse controle. Nós oramos diariamente, pedimos a Deus saúde, pedimos a Deus vida, pedimos a Deus graça, pedimos tudo isso. Por quê? Sabe por quê? Porque além de pertencer a Ele, a minha vida está na mão dEle. Então, por Ele são todas as coisas. Esse mundo subsiste e existe e continua existindo pela misericórdia, graça e amor de Deus. Eu creio desta maneira e prego desta maneira. Não, pastor, é por causa do fulano de tal, da ONU, da OMS, de não sei quem, de Beltrano, de Filtrano. Não, não, Deus permitiu que essas... Eu não estou falando contra a ONU, a OMS, ou nada, por favor, não leve por esse lado. Mas Deus permitiu que todas essas organizações e outras mais existissem muitas em prol da humanidade, fazer isso e tal, direitos humanos, maravilha, mas tudo isso porque Deus permite. Porque quem está no controle é Ele, é por Ele. E a última parte é para Ele. Além de pertencer a Ele e por Ele, porque dependemos dele para viver, devemos viver para Ele. Para Ele são todas as coisas. Eu vivo aqui, qual o motivo de eu estar aqui? Por que o homem foi criado? O homem foi criado para glorificar o nome do Senhor. Estamos aqui para isto. Ah, pastor, vai ficar dando glória, aleluia, diariamente? Não, meu amado irmão. Isso você deve fazer sim. Ao ler a palavra, ao cantar, ao orar, sentir a presença de Deus. Eu falo sempre do falecido Manuel de Souza, e ele era segurança da Petrobras, trabalhava na Reduc, e trabalhava, logicamente, armado, porque era segurança. Ele foi batizado com o Espírito Santo num dia que ele estava orando para começar. Ele sempre orava antes de começar, ele contava para nós as suas experiências, o seu plantão de serviço. E aí ele chegou e foi orar. Ele falou que, orando ali naquela hora, Deus batizou ele com o Espírito Santo, ele falou língua estranha, glorificou o nome do Senhor, ele até brincava que amassou muito aquele gramado que ali onde ele estava orando antes de começar o seu serviço. Glorificar a Deus, sim, dessa maneira, no culto, na vigília, quando tivermos novamente todas essas coisas, na consagração, ponto, está tudo certinho. Mas também precisamos glorificar Ele nas nossas ações e atitudes. Temos que viver para Ele. A nossa vida tem que ser para Ele. Eu tenho um livro que não é história real. É um livro que eu já li várias vezes. Tem até filme, hoje você pode entrar no YouTube e tem em meus passos ou em seus passos, se é meus ou seus, né? Que faria Jesus. E você tem no YouTube até, eu já vi o número 1, depois a continuação, bastante interessante esse livro, que foi escrito por um autor lá na 1800 alguma coisa, não me lembro bem o nome do autor, se não me engano o Sheldon, alguma coisa Sheldon. Eu já li esse livro várias vezes. E esse autor, mais ou menos a história, é um pastor que ele tem uma visão na igreja, um sonho, e ele vê que a vida eclesiástica dele, da igreja, não está muito boa. Então ele chama a igreja e faz um propósito, que as pessoas, a partir daquele momento, aqueles que quiseram aderir àquele propósito dele, toda vez que tivesse tomado uma decisão na sua vida secular, enfim, tudo na sua vida, falasse, Jesus faria isso?
E depois da pergunta, Jesus faria isso? A pessoa então tomou uma decisão. Então dali houve pessoas que perderam emprego, porque no seu emprego exigia que ele fizessem coisas que Jesus não faria, então perderam. Pessoas que iam casar e acabaram não casando, porque aquela pessoa com quem ela ia casar não era uma pessoa que verdadeiramente professasse ou acreditasse como a pessoa acreditava, e assim por diante. O pastor mudou a sua vida, e depois aquilo, no final do livro, mudou a vida da igreja. As pessoas, era uma igreja, era diferente, não é como o dia de hoje. Então era uma igreja meio elitista, em que as pessoas não iam no bairro pobre da cidade. E aí as pessoas passavam naquele bairro pobre, evangelizar os mendigos, evangelizar as pessoas de baixa renda, os bêbados, enfim, uma coisa tremenda. E depois isso passou para outras igrejas. Isso é a história do livro. No filme é um pouquinho diferente, mas é também bastante profundo. Então, antes de eu tomar alguma atitude, já que eu vi para ele, Jesus faria isso. E faltou falar um detalhe do livro. Pastor, então era assim, um membro da igreja chegava, pastor, eu devo fazer, Jesus faria isso? Não, o pastor não mandou perguntar ao pastor, ao presbítero, ao diácono, a um líder, não. A pessoa é para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus, e aí ia ler a Bíblia. E olhar para a Bíblia. Orar a Deus diante da decisão que tinha que tomar. Temos orado diante das decisões que temos que tomar? Temos pedido a Deus? Falado com Deus? Precisamos orar, meu amado irmão. E aí, Deus vai nos orientar. Eu vou contar mais uma, porque é sempre bom contar situações, neste caso. Eu vou citar aqui, porque ele contou publicamente, né? O pastor Azés, que foi pastor de nossa denominação, certa vez ele contou para nós, ele sendo arquiteto, estava com vários problemas financeiros na época, tinha acabado de assumir a igreja lá em Mutombo, então ele recebeu uma proposta de emprego. Ele foi nessa empresa e ele disse que na época ele contou para a gente, na época ele falou que correspondia a um salário mais ou menos de uns 8 mil reais. E a pessoa falou, olha, você vai trabalhar aqui e tal, para esse projeto nosso, nós vamos lhe dar um carro, você vai ganhar 8 mil. Ele falou assim, olha só, eu preciso de um tempo para responder. Deram o tempo para ele, ele foi orar e Deus falou para ele, ao coração dele, não aceita esse emprego. Ele falou que questionou a Deus, Senhor, mas como assim não aceita esse emprego? Eu estou precisando. E aí Deus falou para ele, não aceita. Ele voltou lá e disse para o homem, olha, a pessoa lá, eu não vou poder aceitar não. E como ele não quis dizer, ele disse para a gente assim, para a pessoa que era Deus falando, né? Ele disse, olha, eu estou assumindo uma igreja agora, tenho um compromisso. Ele falou assim, mas dia de semana, qual é o dia que tem um culto lá? É terça e quinta. Então faz o seguinte, a proposta é a mesma, 8 mil, carro, e você só vai trabalhar segunda, quarta e sexta, e terça e quinta você não trabalha, para você poder estar lá preparando para estar lá na igreja à noite. E ele falou, eu preciso de um tempo para pensar. E foi orar e ele falou, não. E ele falou com Deus, mas Senhor, mas é mais uma situação. Agora até com menos dia para trabalhar. Ele falou, não. Ele não aceitou. Ele disse que depois de um tempo ele descobriu que quem assumiu aquele lugar, houve um problema lá, sério com aquela empresa, no projeto, alguma coisa, e aquela pessoa estava prestes, talvez, até a ser presa. Então, ore a Deus antes de tomar suas decisões, meu amado irmão. Presente a Ele, porque nós vivemos para Ele. Não é todas as decisões, pastor, não, meu amado irmão. Há coisas que a Bíblia nos diz, faça desta maneira. Está claro, Jesus fez desta maneira. Os apóstolos fizeram desta maneira, então não precisa nem perguntar a Deus se eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. Você simplesmente vai cumprir a Bíblia. Quem não pode fazer mentir, quem não pode ficar fazendo fofoca, disse-me disse. Isso está tudo proibido na Bíblia. E mais uma série de outras coisas. Então o crente vai agir de acordo com a palavra de Deus. Pontuado isto, Deus vai estar no controle. E disse, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Que o nome de Deus seja glorificado para sempre e eternamente. Nós possamos estar sempre firmes e abundantes, fazendo esta obra gloriosa, porque Deus está no controle e Deus há de abençoar a tua vida. Eu vou orar por você nesta noite.
Obrigado, Pai eterno, porque Tu és o mesmo Deus ontem, Tu és o mesmo Deus hoje, e o Senhor será o mesmo Deus eternamente para sempre. E toda glória a Ti seja dada eternamente, como diz o final deste texto da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11. Pai amado, que a nossa vida seja para glorificar o Teu nome, que a nossa vida seja para exaltar o Teu nome. Senhor Deus, que a nossa vida pertence a Ti, Pai. Às vezes, Senhor Deus, pode bater aquela dúvida. O inimigo vem colocar uma dúvida. Será porque isso? Será porque aquilo? Será porque aquilo outro? Eu não consigo entender. Que nós possamos entender que muitas coisas não vamos entender mesmo pela nossa finitude, mas um dia, pela fé, cremos nesse Jesus maravilhoso, na sua palavra, nas suas promessas. Vamos estar para sempre com o Senhor. E como diz o apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, aquilo que era carnal vai virar espiritual, aquilo que era corruptível vai se tornar incorruptível, porque essa é a ressurreição. Vamos ter um corpo glorioso, vamos estar para sempre com o Senhor, louvando, glorificando, exaltando o Teu nome. Estamos vivendo um momento difícil e te peço que abençoe o Teu povo nesse momento da Covid-19, que tenha fé, acredite e glorifique o Teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus. Ai, Jesus.